primeira oportunidade que tive foi trabalhar numa faxina, sabe, dentro do sistema comum, que não é legal não, viu, cara? O negócio não é muito legal não, mas era o que tinha para fazer. A vida é feita de oportunidade, né? Da mesma forma que um dia eu tive a oportunidade de estar no meio do futebol, eu estava tendo a oportunidade de estar ali, um momento assim de, né, um momento ali livre, né? A oportunidade que eu estava tendo de reduzir a minha pena. Então eu comecei a trabalhar na faxina, como faxineiro lá do pavilhão. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa lavanderia. Depois me colocaram numa turma de capina. Eu preferia estar, mesmo com toda a dificuldade, estar trabalhando do que estar dentro de uma cela. Quando eu cheguei no pavilhão de trabalho, eu fiquei, por exemplo, por 4 anos, eu nunca passei, por exemplo, um pavilhão de convívio. Eu fui direto para o pavilhão de trabalho. Só que depois de 4 anos, a minha ida para Francisco Sá, não sei se vocês se recordam disso, eu fiquei lá por volta de 6 meses no lugar chamado Francisco Sá. Desses 6 meses eu fiquei 3 meses de RDD, regime disciplinar diferenciado, que é uma coisa também horrorosa, desumana. E depois, ao meu retorno para Nelson Hungria, aí sim eu fui para o convívio. Eu fiquei num pavilhão chamado pavilhão 12, que lá é por números, e lá eu tive a primeira experiência com outros presos, com outros detentos. E quando eu cheguei nesse pavilhão, os presos me olharam com outros olhos, né? Algumas pessoas não, por exemplo, um dia o Bruno foi amado por muita gente e agora o Bruno odiado por muita gente. Eu tive a infelicidade de me deparar com a depressão, né? Eu tentava dormir e eu virava para um lado, virava para o outro, o sono não vinha. E eu tentei procurar assim, uma saída, né, naquele momento ali, infelizmente nos remédios, que no sistema, né, convencional, no presídio, por exemplo, é muito comum isso acontecer. Se a pessoa pega isso aqui como uma punição, é bem pior. E a pessoa não aceitar. Então acho que a pessoa tem que aceitar para ela poder sobreviver neste lugar. Quando você vai para o sistema, né, você vai preso, você vai para uma cadeia como eu fui, de segurança máxima, você passa num lugar chamado COC. É um lugar que você fica ali de observação durante 15 dias. E durante esses 15 dias aí, você sendo observado, você ganha, né, o direito de conviver com outras pessoas. Então teve uma época, logo que eu cheguei, que a pressão estava demais, e não era para menos, né? Eu cheguei ao ponto de perder um pouco o equilíbrio. Acabei tentando pela primeira vez o suicídio, amarrando um lençol na grade, me joguei. Eu saltei da ventana, o lençol partiu. Impressionante, porque simplesmente o lençol novo arrebentar, isso aí jamais aconteceria. Os caras lá dentro, no sistema comum, dentro de um pavilhão de convívio, eles tirar a vida de alguém, para eles tanto faz. É a mesma coisa que está tirando a vida de um animal, de um bicho, né? Então, assim, de repente eu fui agredido. Num banho de sol, eu desci para curtir no meu momento de lazer, e é onde eu acabei sendo agredido. Foi um pequeno corte, né, no braço direito, né? Bem que assim, ó, pegou essa parte aqui toda. Daquele grupo, eu gostaria só de ter recebido daquele grupo, independente se a Patrícia Morim, naquela época que proibiu do meu nome ser mencionado dentro da Gávea, eu só gostaria que daquele grupo lá não precisasse de falar meu nome na imprensa. Eu não queria que as pessoas também, né, ficassem expostas por ser pessoas públicas. Mas daquele grupo ali, cara, incluindo todos, eu queria ter recebido apenas uma carta, né, no sistema comum. Eles não precisavam de falar meu nome em lugar nenhum. Eu só precisava de uma carta de um deles.
cara falasse assim, Bruno, ó, independente se fosse uma crítica, mas da crítica eu ia fazer daquela crítica ali algo positivo. Pelo menos um cara lembrou de mim. Mas as pessoas que eu falei que você tem o nome, Fábio Luciano, né, o próprio Sheik, o próprio Álvaro, o próprio Adriano, né, o Juanzinho, o Marcelo Lomba, essas pessoas sempre ficaram muito preocupadas comigo. E por isso que são pessoas que vão ficar marcadas, igual eu falei, no meu coração, no meu pensamento. Foi divulgada essa situação. Que eu teria proibido a entrada do Adriano na Nelson Hungria, mas a questão não foi essa. Eu queria até esclarecer isso. Naquela época, que eu me encontrava no sistema comum, né, devido a tantos problemas que o Adriano tem, se ele fosse naquele momento ali, sendo uma pessoa pública, me visitar e queria me visitar, não seria bom para o Adriano. Então eu pedi para que chegasse essa informação nele, para não deixá-lo, né, entrar naquele momento ali na Nelson Hungria. Durante esses quase 6 anos que me encontro recluso, muita gente acha que eu tenho dinheiro, sabe? Infelizmente, devido a os anos recluso, né, devido a alguma parte dos problemas que eu tive no decorrer dessa caminhada, perdi tudo, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, sabe? Perdi tudo. Tudo que eu tinha conquistado num período de apenas 5 anos de carreira, nesses 6 anos aí a vida também, do jeito que eu ganhei ela, eu perdi. O que significa a PAC? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, no caso de Santa Luzia. A PAC, como eu já havia dito, ela devolveu, né, o meu direito a minha dignidade, mesmo estando recluso de liberdade. Eu deixei de ser chamado, por exemplo, de número e eles me devolveram o meu nome. Eu deixei de usar um uniforme vermelho da SWAT e voltei a usar a roupa que eu gosto. Se você ainda não reparou, a PAC aqui, ó, você não pode raspar a cabeça, né? Você tem que manter um corte de cabelo, barba bem feita, tá bem, né, bem alinhado. A PAC restituiu a minha família, né, me devolveu o direito de poder ver minha mãe, minhas filhas. Eu era um atleta, né, profissional de futebol, eu preciso cuidar da ferramenta. E é um trabalho, e eu estou tendo a oportunidade de estar trabalhando físico, fazendo um trabalho físico dentro da PAC. E isso aí inserindo outras pessoas, para poder estar, né, além de estar cuidando da saúde dessa rapaziada, ao mesmo tempo também me motiva. Então, assim, aí eu fiquei mais no treino físico mesmo, estou treinando, estou passando treino para a rapaziada, e a gente vai, né, vivendo um dia de cada vez. Eu até comecei a fazer esse livro na Nelson Hungria, mas era tanta porrada, né, era tanta o dia a dia tão pesado, que acabou que toda vez que tinha uma geral na minha cela, eles rasgavam tudo. Então eu perdi o material e isso me desanimou. Mas quando aqui cheguei, esse menino, o Bruno, né, o Bruno Carlos, nós iniciamos, né, esse livro, nós começamos a escrever e está saindo, cara. Vou falar sobre tudo, vou falar sobre a infância do Bruno, né, que muita gente já conhece, mas não sabe realmente, conhece pouco, parte da história, mas não conhece a história por completo. Eu vou falar como o Bruno chegou ao profissional, como o Bruno profissionalizou no Atlético, a minha passagem no Atlético Mineiro, a minha saída do Atlético Mineiro, o que realmente aconteceu,
que ficou um clima meio ruim. A torcida até hoje não entende porque eu saí do Atlético, né? A minha ida para o Corinthians e o que aconteceu no Corinthians, que eu não fiquei no Corinthians, o tempo que eu passei dentro do Flamengo, os bastidores, né? O que acontecia no dia a dia, festas, tudo isso vai estar no livro, cara, né? Talvez posso acrescentar alguma coisa a respeito, né, do fato que aconteceu comigo, o que realmente aconteceu, a verdadeira história que quase ninguém sabe, né? Eu não posso fazer um livro e simplesmente terminar dentro da cadeia. Eu não quero isso para mim. Eu acho que todo livro é digno de ter um final feliz. E eu estou esperando esse final, né, acontecer na minha vida, eu ter um final feliz junto com meus familiares e sim. Tudo o que aconteceu na vida do Edmundo, tudo o que aconteceu na vida do Belo, né? Tudo o que aconteceu na vida do Guilherme, que jogou no Atlético Mineiro, do Cavanhaque, do próprio Alexandre Pires. Então essas pessoas me motivam, cara. Por mais que, né, que aconteceu na vida dessas pessoas, elas deram a volta por cima. Elas conseguiram, né? Elas conseguiram dar a volta por cima, elas conseguiram se reerguer. Muitas pessoas davam essas pessoas também como, né, acabadas. A carreira acabou, né? Mas essas pessoas souberam passar por essa situação, lidar com a situação. Se eu não tivesse vindo para a PAC, se eu tivesse ficado, por exemplo, no sistema comum, eu não tinha esperança nenhuma. Eu tinha encerrado minha carreira. Mas depois que eu vim aqui para a PAC, e a PAC me dá não só o Bruno, mas para todos, as condições, né, por exemplo, eu tenho as condições hoje de estar treinando, estar trabalhando, aprendendo novas profissões, mas por acaso, assim, depois que eu vim para cá, eu voltei a ter esperança. Acendeu uma luz no fim do túnel. Também reconheço que eu tenho que pagar minha dívida com a justiça. Existem muitas coisas para poder acontecer nesse processo. Mas depois que eu consegui, num período curto, né, eu consegui o semiaberto, eu vou correr atrás do tempo perdido. Tudo que passou, tudo que aconteceu, vai também servir de experiência. Serve de experiência, pego como experiência na minha vida. Então, assim, eu nunca escondi de ninguém, eu vou voltar, cara.